Oi, bem-vindo à aula 10 da nossa disciplina. Ela começa uma nova sessão, que é a unidade de problemas de redes, e ela envolve várias coisas, tá? Problemas de redes podem envolver transporte, custo mínimo, pode envolver definir um menor caminho entre dois pontos, pode também como é que você maximiza o fluxo de caixa após um certo tempo, designar pessoas ou máquinas a tarefas, tem várias, organizar projetos, tem várias coisas que você pode fazer com transportes, ou com redes em geral, né? A gente vai começar hoje com transportes e a próxima aula também vai ser sobre esse assunto. Então vamos começar aqui com os objetivos de aprendizagem da aula, que é modelar e resolver problemas de transporte de bens a custo mínimo, utilizando o conceito de redes, e também modelar e resolver esses problemas utilizando o software do Excel. Então, só explicar um pouquinho o que são esses aqui, da transporte e logística, é todo aquele problema de você movimentar mercadorias a um custo mínimo. Isso é bastante importante no mundo de hoje, principalmente por causa da globalização, da especialização de produção em vários lugares, né? Você provavelmente já comprou coisas que vêm de outro país para você via correio ou alguma coisa do tipo. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, de duas fábricas, né, que produzem algum produto. E aqui são linhas de transporte que ela pode fazer para três centros de distribuição ou direto para os mercados onde o produto é vendido, né? Então você pode ter direto, você pode ter pelos centros de distribuição e aqui indica algum valor ou quantidade que você pode mandar. Tá? Então isso aqui é um exemplo disso aqui. Então vamos olhar melhor como é que isso aqui funciona em termos de teoria de redes. Tá? Como é que você faz? Cada fábrica vai ser um pontinho, cada centro de distribuição também, e cada local de revenda também é um pontinho. Tá? Essas coisas aqui se chamam nós. Então, o nó seria um ponto numa rede. Agora você está vendo que tem ligações também? Por exemplo, a primeira aqui tem quatro ligações possíveis, a fábrica, né? A segunda fábrica também tem quatro ligações possíveis. Você também tem as ligações dos centros de distribuição. Então, essas ligações aqui a gente chama de arestas. E esse tipo de problema a gente chama de problemas de redes ou teoria de grafos. Então, a teoria de grafos é sempre assim, quando você tem redes, você tem os nós e você tem arestas, e essas arestas podem ter algum significado. Por exemplo, pode ser o custo de transportar algo para cá, ou pode ser a quantidade que você pode transportar, depende um pouquinho. Para você entender melhor, de uma maneira mais próxima, vamos considerar o problema em que você tenha que apontar três pessoas dos seus relacionamentos com quem você se relacione melhor. Então você tem lá os três amigos assim, tem o Luiz, o Roberto e a Camila. Você tem arestas ligando você a eles, né? Então cada um de vocês é um nó, seria uma bolinha, né? E cada aresta seria um relacionamento que você tem com eles. Aí você pede a mesma coisa para a Camila. Tá? A Camila vai apontar três pessoas com quem ela se relacione bem. Ela tem a Ana, tem a Renata e o próprio Roberto. Tá? Traidora, né? Ela não está sendo amiga sua. Você é amiga dela, mas ela não se considera sua. Pelo menos não dos três principais. Agora a mesma coisa com o Roberto. Você pega o Roberto ele conhece o Guilherme e ele é amigo seu, da Camila e do Guilherme. E depois você vai usar o Luiz. Quer dizer, vamos ver o Luiz, o que ele faz. O Luiz ele é amigo do Guilherme, seu e do Roberto. Então, o que você pode ver nessa rede simples? Você poderia, por exemplo, continuar. Ver quem a Renata aponta como melhores amigas dela, a Ana também, etc. Para todo mundo aqui que está para o Guilherme, que não foi ainda apontado, tal, até que isso se feche. Tá? Então, o que você pode perceber aqui? Primeiro, nem todo mundo que você apontou te aponta de volta. Aqui, os seus amigos aqui apontam, né, esses aqui. Então, isso aqui você poderia dizer que é uma panelinha, basicamente. Tá? É uma panelinha. O Roberto é muito popular, ele é apontado por várias pessoas, tá? E a Camila, ela é meio ela de ligação com outras pessoas aqui, ou poderia ser até uma panelinha aqui entre elas, tá? Então você pode descobrir várias coisas usando redes pessoais. Até você pode fazer um joguinho desse se você quiser perder alguns amigos, ou fazer na família em fim de ano também, não é uma boa ideia, na verdade, né? Então vamos agora para o nosso problema de hoje, que é o problema de você considerar a Midwest Electric. Eu vou ler o problema para vocês e depois vocês
podem parar o vídeo, ler com mais calma e depois a gente vai trabalhar nisso, tá? A Midwest Electric possui 3 usinas de energia que fornecem energia a 4 cidades. Usando como unidade milhões de kWh, as tabelas a seguir mostram as quantidades que cada usina pode fornecer, as necessidades de cada cidade em horários de pico de energia e o custo de transmissão em milhares de dólares de cada usina para cada cidade. Com base nesses dados, a empresa deseja estabelecer qual será a melhor distribuição de modo a minimizar seus custos e ao mesmo tempo suprir as demandas de cada cidade em horários de pico. Então eu vou dar uma parada, você pode parar agora para ler de novo o problema e a gente continua em seguida. Então, aqui explicando melhor as tabelas, tá? Você tem as usinas, Devil's End, Short Hills e Stormy River, essa que é a capacidade de cada uma de geração em milhões de kWh. Aqui são as 4 cidades, Trumptown, Hillary City, Nowhere e Lone Star. Então você tem a necessidade, a demanda de cada cidade aqui, né? E se você olhar, a capacidade de geração, que é 35 mais 50 mais 40, aqui dá 90, 125, né? É igual à necessidade de demanda. Então está tudo equilibrado aqui, tá? Se você somar, também vai dar 125. E aqui embaixo, o que você tem? É o custo de transmissão de eletricidade. Então a gente vai da linha para a coluna. Então, de Devil's End para Trumptown, cada milhão de kWh custa $8.000. De Devil's End para Hillary City, 6.000 e etc. E vai assim por diante, tá? Então você tem esse problema aqui. Por que esse problema pode ser visto como um problema de rede? Vamos olhar em seguida aqui. Está pedindo, faça um gráfico em que cada usina corresponde a um ponto e cada cidade corresponde a um ponto. Nesse mesmo gráfico, indica as linhas de transmissão entre as usinas e as cidades por meio de segmentos de reta orientados. Então vamos colocar aqui. A gente sempre recomenda que você tente fazer antes, né? Pare o vídeo e tente fazer antes da gente mostrar. Então aqui tem as 3 usinas, eles não são pontinhos exatamente, mas elas estão assim, quadradinhos, né? Aqui tem as cidades e aqui tem as ligações entre as usinas e as cidades. Você vê que assim, um gráfico de redes ele pode ficar bastante complexo bem facilmente, né? Com várias ligações possíveis. Então, agora ele está pedindo assim, monte um problema de pesquisa operacional que minimize os gastos de transmissão da empresa e que ao mesmo tempo consiga suprir as necessidades das cidades em horários de pico de consumo de energia. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar num problema de tomada de decisão? É o que você vai decidir, que são as variáveis de decisão. E todos os problemas de rede, eles têm umas variáveis bastante diferentes do que a gente viu até agora. O que a gente viu era x1, x2, x3, x4, etc. Né? Se você olhar aqui, você teria 12 variáveis de decisão. E o que você tem que decidir? O quanto cada usina vai mandar para cada cidade. Tá? Às vezes pode até ser 0, mas você teria 12 variáveis de decisão e a coisa pode ficar bem confusa se você usar a anotação errada. Então, o truque mesmo para problemas de rede é você usar a escolha de variáveis correta, que é aqui, ó, x, i, j. O i é de onde vem e j para onde vai. Então, vai ser a quantidade, milhões de kWh, produzidos na usina I e enviados à cidade J. Então, ó, fica bem mais fácil assim, onde I vai de 1 a 3 e J vai de 1 a 4. Então, a chave mesmo está na escolha das variáveis. Tá? São essas as variáveis de decisão do problema. Tá? Agora, o que a gente tem que fazer é pensar na segunda etapa, que é o problema de função objetivo. Tem aqui a tabela, de novo, com o custo de transmissão de uma usina para uma cidade. Então, vamos dizer assim, Devil's End vai mandar x11 milhões de kWh de Devil's End para Trumptown. Então, o custo de fazer isso vai ser 8x11. Aqui seria o quê? x12. x12 vezes 6, mais 10 vezes x13, mais 9 x14, e a mesma coisa para as demais usinas. Então você vai ficar com essa função objetiva aqui. Ó. O que ela vai significar? O custo de transmissão, porque vai ser o custo por milhão de kWh vezes o quanto você está mandando. Tá?
Então, vamos continuar? Então, agora as restrições. Você tem aqui a capacidade de geração de cada usina e você também tem a demanda de cada cidade. Então, são restrições diferentes. Tá? Então, da capacidade de geração, você pode tirar estas restrições de suprimento de energia. O que significa essa primeira aqui? A usina 1 ela não pode produzir mais do que 35. Então, o que vai fazer? Ela não vai enviar mais do que 35 para as cidades. Então, o que ela manda para a cidade 1? O que ela manda para a cidade 2? Para a cidade 3 e para a cidade 4, tem que ser menor ou igual a 35. Mesma coisa da usina 2, que ela manda para a cidade 1, para a cidade 2, 3 e 4, menor ou igual a 50. Da usina 3 também, que ela manda para 1, 2, 3 e 4, menor ou igual a 40, que são as capacidades de cada uma. Né? Agora, vamos pensar um pouco nas restrições de demanda. Como é que você acha que tem que ficar isso? O que a gente tem que fazer com Trump Town, que é a cidade 1? Você pode fazer o seguinte, ó, cidade 1, no mínimo, tem que conseguir a demanda dela, que é 45. Então, o que a usina 1 manda, que é o X1, o que a usina 2 manda para ela, o que a usina 3 manda para ela, tem que ser pelo menos 45. Lembra, num problema de rede, que você não precisa tentar resolver o problema, você tem que tentar montar o problema. Tá? Então, tudo bem, o problema vai tentar minimizar o custo, ele vai tentar fazer isso aqui virar 45 igual. Mas se você colocar sinal de igual aqui e aqui em tudo, você engessa demais o problema e pode não ter solução. Então aqui, as restrições de demanda para as outras cidades, o que a usina 1 manda, o que a usina 2 manda, o que a usina 3 manda, mora igual a demanda dela, mesma coisa para as outras duas. Tá? Como é que fica o problema então? O problema vai ficar dessa forma aqui. Não esquecer a não negatividade, eu já estava esquecendo. Ó. Se x e j maiores ou iguais a zero. Você não pode enviar quantidades negativas de energia. Tá? Então o problema vai ficar desse jeito aqui, todo montadinho. Tá? Aqui você tem as funções, a função objetivo, né? As variáveis de decisão, quer dizer, as variáveis de decisão não estão aqui, mas elas estariam implícitas antes. Né? Aqui você tem as restrições de geração, as restrições de demanda e x e j maior ou igual a zero, explicando aqui quais são elas. O próximo passo agora vai ser resolver esse problema no Excel. E aí eu vou abrir o Excel para começar a mostrar para vocês, tá bom?